Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos para mais um episódio do nosso Plasticast, nosso canal que tem como objetivo informar com conteúdo médico, conteúdo da mais diversa qualidade para poder chegar às nossas pacientes, aos nossos pacientes, mas também chegar aos alunos de medicina, aos médicos colegas, médicos parceiros e o máximo de pessoas possíveis. Nosso objetivo é informar, trazer informação de qualidade, isenta de desvios. Então, hoje eu vou trazer Juliano da Paz, um neurologista que vai trazer coisas que vocês já esperam ouvir há um certo tempo, mas de certa forma vocês não têm acesso. Então eu vou tentar trazer para vocês uma forma mais simples da gente falar de uma área que não é a minha, mas uma área que interessa a todo mundo, principalmente mães angustiadas que eu recebo aqui no consultório, que me tiram essa dúvida e eu realmente não entendo. Ele vai te explicar. Se apresenta, Juliano. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano da Paz, tenho formação aí em neurologia adulto e infantil e é um prazer estar aqui com vocês hoje, convite do Alexandre, que é um amigo, então espero contribuir aí pro podcast de você, Alexandre. Vamos lá, vamos encadear aqui as coisas para a gente poder trazer Perfeito. o máximo. Nós vamos pegar a conversa de hoje para a gente puxar o tema que eu acho que tem mais relevância na atualidade para o que a gente segue, e principalmente assim, uma coisa que bateu mesmo com o período, que é falar um pouco um pouco não, falar o máximo que a gente puder sobre o transtorno do espectro autista, né? É algo que para todos nós, pais, para quem é pai, para quem é mãe, se tornou uma certa forma de angústia. Angústia porque alguns estão angustiados para fazer o diagnóstico, outros já estão diagnosticados e precisam fazer o tratamento, outros precisam fazer o acompanhamento. Então, a tua formação de neurologia, ela te coloca no ponto do diagnóstico, mas também te coloca no ponto do acompanhamento, não é verdade? Com E certeza. você é neuropediatra e neurologista também de adolescentes e adultos. E eu estava conversando contigo ali antes, o que a gente mais enfrenta hoje em dia é a dificuldade do diagnóstico, não é verdade? Até porque muitas pessoas que já são adolescentes e adultos, eles estão começando a descobrir que podem ter a alteração. E às vezes eles ficam ou acanhados ou desinformados de procurar esse diagnóstico. Eles não sabem quem procuram, acha que é doença de criança, acha que dali vai passar, e o que tem que ter é diagnóstico e acompanhamento, né? Então, vamos arrumar o meio de campo, como a gente diz no futebol, né? Vamos começar. O diagnóstico. Diagnostica criança, diagnostica adolescente e diagnostica adulto. Qual o primeiro passo da mãe e do pai e depois do próprio quando ele é adolescente e adulto? Perfeito. Alexandre, acho que isso é uma demanda que tem aumentado bastante, né? Nós que somos neurologista e neuropediatra, a gente tem uma demanda altíssima principalmente buscando o diagnóstico, como você falou, né? E o primeiro grande entrave é que os critérios diagnósticos eles estão elencados numa classificação internacional, né? Que é o DSM. A última versão agora é o DSM-5. E se você for ler os critérios diagnósticos, eles são exclusivamente clínicos, né? E contemplam características que são eminentemente clínicas, né? Então, se você for procurar um profissional, seja médico ou não médico, que não tenha uma experiência de já ter observado ou diagnosticado previamente e acompanhado alguma pessoa com o transtorno do espectro autista, né, que é o TEA, ele vai se confundir bastante, né? Porque o paciente quer saber assim, tem algum exame que eu possa fazer que diagnostique? Será que se eu fizer um eletroencefalograma, uma tomografia do crânio, um eletroencefalograma, uma ressonância, um exame genético, será que ele dá o diagnóstico? E a resposta é não, né? Então, esse é o primeiro entrave, assim, se você procurar uma pessoa sem muita experiência naquela área, ela vai dar uma escorregada. Assim, os passos geralmente são de observação inicial dos pais ou dos familiares que cuidam daquela pessoa, né? Primeiramente falando das crianças. Então ele vai observar lá as características que destoam um pouco do
do que é esperado evolutivamente durante o neurodesenvolvimento, né? Então, por exemplo, uma criança que tem um atraso de linguagem, com certeza é o primeiro ponto que chama a atenção. Então, meu filho tem um vocabulário reduzido, meu filho está com 1 ano e meio, está com 2 anos e não fala nada, ou fala só mamã ou papá. Sem dúvida, o atraso da linguagem é o que mais chama a atenção. Só que, se você for ver objetivamente, não é obrigatório ter um atraso de linguagem. Então, o pai, a mãe, o familiar ou a própria pessoa, no caso do adolescente e do adulto, tem que estar atento às outras alterações, por exemplo, de comportamento ou de interesses, né? Então, interesses restritos, comportamentos repetitivos, uma rigidez de comportamento, então você tem uma dificuldade de sair daquele padrão, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, ao voltar de casa, se não estiver voltando pelo exatamente o mesmo caminho, vai ficar bastante chateado, vai reclamar, vai ficar irritado. Ah, Outro aspecto seria, por exemplo, a atenção compartilhada, né? Então, o que você observa? Uma criança ali de 1 ano e meio, ah, quando ela está brincando, ela vai trazer ali, descobrir que o brinquedo está piscando, que ele aperta um botão e pisca. Ele vai, pai, está aqui, mesmo que não saiba falar, apresenta que ele compartilha a tua atenção. Ou, por exemplo, na hora de brincar, você tem a troca de turno, né? Então, tô brincando, tô montando aqui a minha torre, acabei, agora é a sua vez, né? Então, trocar de turno, fazer essa interação. Essas são algumas das características que chamam a atenção, fora daquele padrão clássico só de o pai procurar ou a mãe procurar por atraso de linguagem. E um aspecto bem interessante do que você falou é uma coisa que tem nos afligido e tem aumentado a demanda em consultório, são os adolescentes e os adultos com diagnóstico tardio. O principal fator que leva a esse diagnóstico mais tardio é o fato dessas adolescentes e adultos. Geralmente, esses que levam diagnóstico tardio são aqueles diagnósticos que não estão tão escancarados. Então, a fala evoluiu bem, o desenvolvimento acadêmico está indo bem, mas quando a demanda aumenta, você precisa na adolescência conviver mais, construir relacionamentos amorosos, ou fazer mais grupos de amizade, precisa sair de casa para se encontrar com um grupo de amigos. Então, a demanda aumentou. É nessa hora que ele vai te procurar. Ou lá no caso do adulto, tá ali construindo as suas relações de trabalho e lá na frente sentiu que na hora que ele precisa transpor um certo limite, ele precisa se esforçar muito para se relacionar com aquela pessoa, mesmo que seja uma pessoa que ele não goste muito, né? Então, nós precisamos, né? Estamos aqui. O ser humano, ele é social, né? E precisa construir amizade, e não necessariamente com pessoas que têm uma afinidade, uma proximidade muito grande, né? Principalmente no trabalho. E aí é o momento que ele sente essa dificuldade quando aumenta a demanda social. E aí eles têm nos buscado muito. É uma coisa que, assim, que a gente vê aqui, levando em consideração, porque muitas das pessoas que não fizeram diagnóstico na infância, eles acham que transpuseram essa barreira, que não tem a possibilidade de ter o espectro. E, geralmente, quem transpôs essa barreira são pessoas que têm o nível 1, né? Que é o nível mais leve, que é o nível que deu para chegar até mais na frente. Perfeito. Uma coisa que vai ter que ser lidada e que é importante que se fique bem claro é que as crianças vão virar adolescentes e vão virar adultas. Elas vão ter que ter o diagnóstico, que já teve lá na infância, que é importante que tenha mesmo o diagnóstico, porque o suporte ele vai fazer a diferença, né? Elas vão precisar ser acompanhadas na adolescência e vão ter que ser acompanhadas na vida adulta. O que a gente nota é que parece que não há ainda olhos abertos para essas duas etapas posteriores. Está se focando só na criança e está se perdendo a capacidade de acolher, dar, digamos... Porque como não tem tratamento, né? Acolhimento, né? Está se perdendo um pouco da capacidade de acolher aquela pessoa adolescente e adulta da forma adequada, né? Na sociedade. Se você for
querer segmentar a neurologia é uma coisa delicada, né? Porque não existe essa separação neuropediatria, neurologia adulto, né? A rigor é um contínuo, né? Então, claro que existem transtornos diversos que são mais típicos na faixa etária pediátrica e transtornos mais diversos, como por exemplo as demências, as doenças degenerativas, que, claro, são ocorrem com maior frequência nos adultos e nos idosos. Mas não tem como a gente segmentar isso. Na verdade, é um contínuo, né, de problemas. Então, o transtorno do espectro autista tá classificado lá dentro do grupo dos chamados transtornos do neurodesenvolvimento. Então, se ocorrer um transtorno durante o neurodesenvolvimento, que em média vai ali do 0 até 12, tem lugar que fala de 0 até 18 anos, esse transtorno ele tende a ser crônico, né? Então, inevitavelmente, essa criança que recebeu o diagnóstico na faixa etária pediátrica, em algum momento ele vai virar um adolescente ou um adulto. E aí você tocou no ponto importante que é esse, né? De se atrasa, geralmente é porque o cognitivo, né? Que, ou seja, a capacidade intelectual, ela é quase normal ou preservada, às vezes até aumentada, e a linguagem não atrasou, que são as coisas que mais chamam a atenção, né? Então, se ele tem uma linguagem verbal preservada e um cognitivo preservado a ponto de não ter passado por nenhuma dificuldade escolar, por exemplo, se encara como necessariamente ele não tem, né? Isso não é verdade, né? Não é obrigado você ter uma alteração, um atraso da linguagem verbal ou uma deficiência intelectual para você ter autismo. E isso reflete no diagnóstico do autismo leve, né? Que hoje em dia a gente chama de autismo nível 1, né? O TEA, né? Transtorno do espectro autista nível 1. Que seria aquela pessoa que tem uma série de autonomias e que precisa de pouco suporte. Agora, o fator para fazer o diagnóstico mesmo, assim, o fator mais impactante é a inabilidade social, né? Assim, se você for colocar onde que entra a inabilidade social, é o ponto-chave para diagnosticar o autismo? Dentro do primeiro grupo, tem 3 características principais relacionadas a critérios que são obrigatórios para você diagnosticar o TEA, independente de qual nível. O primeiro deles é o comprometimento do relacionamento social, ou para começar, ou para manter um relacionamento social, que é esse ponto que você falou. Ele é obrigatório, tem que ter. Em maior ou menor grau, tem que ter. O segundo deles é a questão da reciprocidade socioemocional, que seria você, por exemplo, tentar se colocar no lugar do outro e entender o que está passando pela sua cabeça. Então, eu estou olhando aqui para você, estou vendo que você está acenando com a cabeça e estou entendendo que você está prestando atenção no que eu estou falando, estou tentando entrar dentro da sua cabeça e imaginar o que você pensa. Então, eu estou executando aqui um exercício de reciprocidade socioemocional, que também é um critério obrigatório, em maior ou menor grau. E o terceiro, que também é obrigatório, é o comprometimento da comunicação não verbal, né? Que, de certo modo, faz essa interface com a reciprocidade. Então, o gestual, o fato de você acenar, significa que você está concordando, ou que está prestando atenção, estou engajado no teu pensamento. O contato visual, a tua expressão, saber se você está zangado, se você está feliz. Então, o gestual, a mímica facial, ou o gestual de apontar, né? Durante o teu neurodesenvolvimento, tua mãe, teu pai, ou a pessoa que cuidou de ti, ensinou que ao apontar você não tem que olhar para a ponta do dedo, e sim para o local para o qual ele está direcionado. Então, isso compõe a linguagem não verbal. Esses 3 são obrigatórios estarem presentes. Repito, em maior ou menor grau. Tem casos que é mais discreto esse comprometimento e tem casos que é mais exuberante, mais fácil de ser reconhecido. O que acontece é que as pessoas talvez, e falando aqui para o público, né, talvez eles esperem mais sinais, né, mais sintomas, eles esperam um quadro bem floreado, como a gente diz na medicina, né, um quadro bem, digamos, característico, né, que você está acostumado a ver nos casos mais severos.
E na verdade não é, não é? Você não pode excluir os casos mais leves e deixar de dar ao caso mais leve o acolhimento precoce, para que você chegue lá na frente com tudo mais compreendido. Uma coisa que no papel de pai e mãe, e eu me coloco no lugar, a gente sempre está na angústia de saber os passos certos dos desenvolvimentos motores dos filhos. Ele vai andar, ele vai engatinhar quando. Tudo isso tem um livro. Para a gente que é médico, a gente sabe que a gente fez pediatria, pelo menos na formação, a gente sabe o tempinho correto, que é o desenvolvimento motor da criança. As mães, mesmo não médicas leigas, hoje a informação é muito fácil, elas já sabem. Agora, hoje nós temos uma angústia a mais, que é observar o desenvolvimento, digamos, social da criança. A gente vê, ela está apontando, ela falou no tempo certo, a gente já fica naquela angústia. Será se vai ser o que, que eu faço? Para quem que eu levo? Então, assim, eu aqui me colocando no lugar da mãe, ela quer saber mesmo com quanto tempo eu já posso procurar a ajuda. O diagnóstico, no caso, né? Ajuda diagnóstica. Seria o seguinte, trocando em miúdos, será que tem uma idade limite para você diagnosticar? A partir de qual idade que eu posso diagnosticar, né? Essa pergunta ela não tem uma resposta objetiva. Eu diria que assim, fica mais fácil, mais evidente após os 2 anos, em que você já tem um repertório de vocabulário ou de comunicação já esperado, né? Então, por exemplo, uma criança de 2 anos, em geral, já se espera que ela junte 2 palavras para formar uma frase, por exemplo. E que a parte social, de certo modo, é mais fácil de ser avaliado. Porque como é que você vai avaliar a parte social de uma criança de 1 ano, né? Em que, em geral, ela convive mais com a mãe ou com o pai. Então, por volta dos 2 ou após os 2, em geral, é quando as coisas ficam mais evidentes e que você certamente terá mais facilidade para dar o diagnóstico. Mas esse limite, na prática, não existe. Então, se você for ler, elencado lá nos critérios diagnósticos, em nenhum momento se fala em idade, né? Ou seja, o diagnóstico ele se dá tão precoce quanto você é capaz de identificar as características. E, por exemplo, saiu um estudo recente aí, se eu não me engano, na JAMA Pediatrics, né? Lá ele fala assim, será que o diagnóstico precoce ele se mantém? Por exemplo, se você diagnosticar uma criança de 1 ano, poxa, fui lá, mesmo que discreto, preencheu os critérios, tem autismo. Será que ele se sustenta depois? Ou seja, será que eu estou errando o diagnóstico? Aí esse estudo lá mostrou que, claro, né, se você dá um diagnóstico muito antes do 1 ano, isso pode, realmente você pode incorrer em falhas. Mas por volta dos 1 ano e 4 meses, ele foi assertivo, ele manteve o diagnóstico em mais de 80%. Então, não tem limite. É mais fácil identificar, sim, por volta dos 2 anos ou mais, mas é possível e é recomendável que você diagnostique o quanto antes possível, por exemplo, nesse caso de 1 ano e 4 meses em diante. Então, tem características suficientes. Preencher o diagnóstico, o recomendável é não atrasar. Por quê? Porque atraso implica em atraso do início das terapias, dos tratamentos e, consequentemente, um pior prognóstico. Pronto. Aí vamos agora para o diagnostiquei. Como que começa o tratamento? Aí a lógica vai estratificar por nível, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Então dá uma clareada para quem está vendo entender. Nós fizemos o diagnóstico, agora vai começar o tratamento. Quem que trata, com o que se trata e como que é o acompanhamento em termos de retornos, consultas médicas, como que é? Perfeito. Alexandre, eu diria assim que, por exemplo, quem trata ou quem diagnostica, isso é uma opinião pessoal minha. Uhum. Quem diagnostica é na minha opinião, qualquer médico, já que é uma prerrogativa do médico diagnosticar, com formação na área, ou seja, que tenha ou formação ou experiência na área. Então, pode ser um pediatra? Na minha opinião, Juliano, essa é a minha opinião, sim, poderia ser um pediatra desde que ele tenha experiência nisso e que tenha estudado aquilo, né? Pode ser um clínico geral da UBS, se esse clínico geral da UBS se dedicou, estudou, sabe
e, sei lá, tem alguma experiência naquilo, eu acho que sim, ele poderia ser o médico capaz de diagnosticá-lo. Se ele estudou lá o DSM, viu as características e tem alguma experiência e se sente confiante, por que não? Né? Essa é a minha opinião pessoal, mas na prática como é que é feito? Né? Como é que acontece na maioria das vezes? Se gera uma dúvida diagnóstica, ou da mãe, ou do pai, ou de algum familiar, busca-se o médico que acompanha a criança, geralmente o pediatra, gera-se uma dúvida e encaminha ou para o neuropediatra ou para o psiquiatra da infância e adolescência. E aí, tanto um quanto o outro, em geral, tem uma formação acadêmica preparada para construir o diagnóstico e dar o diagnóstico. E como é que é feita a partir daí? Claro que essa questão de tratamento vai mudar muito com as demandas, né? Então, em geral, se recomenda o acompanhamento com terapias, né? Então, quais as terapias mais comuns? Fisioterapia, ah, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, esses são profissionais que frequentemente a gente precisa utilizar, mas várias outras, né? Educador físico ou arte terapia, ecoterapia, que é terapia com cavalo, tudo isso pode subsidiar, mas em geral essas quatro são as mais indicadas. E a parte medicamentosa entra geralmente em algumas situações. Por exemplo, quando o exemplo mais comum de precisarmos lançar mão de algum medicamento são nas comorbidades, né? Então, paciente com TEA, paciente com transtorno do espectro autista, ele tem uma chance maior de ter ansiedade, depressão, risco maior de suicídio, epilepsia, TDAH. Então, se você for ver, ter comorbidade é a regra e não a exceção. Então, sei lá, 80% das crianças com autismo tem um diagnóstico associado, uma comorbidade. Mas dentro do grupo das doenças que a gente considera do psicológico, do psiquiátrico, né? Do escopo Psique, né? Que não chama. só, né? Não só. Por exemplo, mais distúrbio gastrointestinal, né? Tem a ver também. Mas enfim, construindo esse raciocínio aí de utilizar a medicação, se a pessoa tem uma comorbidade, e aquela comorbidade merece um tratamento medicamentoso, é um dos momentos que a gente utiliza. E outro momento muito frequente de precisar é nos autistas, principalmente autismo, crianças autistas com o nível 3, né, que seria o nível que exige maior demanda, que é mais dependente, em que muitas vezes eles são muito agitados, né, ou um comportamento com heteroagressividade ou autoagressividade. Nesses casos, a gente também frequentemente precisa utilizar a medicação. Então, terapia, sempre, medicação, dependendo principalmente das comorbidades e como ele se apresenta, que necessidades ele está te apresentando. E o segmento aí vai variar de pessoa a pessoa, né? Geralmente, quanto mais novinho, mais você vê, porque você precisa estar de olho no neurodesenvolvimento, identificar novas possíveis demandas, né? E quanto mais já está acompanhando há mais tempo, aí você espaça mais o segmento, a frequência de consultas ambulatoriais. E aí como tu falou, multidisciplinar, né? Entra o neuro, que faz o diagnóstico, o psiquiatra faz o diagnóstico. O psiquiatra também vai acompanhar as outras comorbidades, como você falou. Perfeito. O fisioterapeuta, ele vai entrar para... O fisioterapeuta, assim, é outra coisa que é polêmica, né? Polêmica não, que é mais nova, né? Mais recente. Se você for ler toda vez eu falo em critério diagnóstico aqui, o pessoal deve estar abusado, Tu né? não acha melhor assim, a gente falar o que é nível 1, 2 e 3 também? Eu Tá, acho que aí a gente já encadeia melhor para dizer o que cada um faz. perfeito. Nível 1 é o leve, o 2 é o moderado e o 3 é o severo ou grave, né? Dependendo da tradução que você faz aí do inglês, mas como é que se classifica? Geralmente a depender do grau de dependência e autonomia que o paciente tem. Então, se ele precisa de pouco suporte, nível 1. Se ele precisa de um médio suporte, nível 2. E se precisar de muito suporte, não tiver autonomia quase nenhuma, um nível 3. Né? E aí,
esse ponto que você perguntou do fisioterapeuta, onde é que ele entra na jogada, por que que eu citei ele junto com os demais, né? Porque se você for ver os critérios diagnósticos, rigorosamente não tem parte motora. Não é obrigado, em momento nenhum, nem cita a parte motora. Mas se você for ver mais recentemente, os estudos mostraram assim que, embora menos exuberante, embora menos detectável objetivamente, as crianças com autismo têm sim uma parte motora atrasada, mesmo que mais leve em relação à linguagem, tem um certo grau de incoordenação, de integração sensorial ruim, e o fisioterapeuta vai entrar nesse ponto aí. Pronto, porque a gente tinha falado, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Falando sobre a movimentação. Às vezes tem uma dificuldade de coordenação, aí geralmente é nível 3 ou nível 2 também entra? Em todos os níveis tem uma chance maior de ser um pouco mais, digamos, o pessoal fala, né, mais desajeitado ou mais incoordenado para segurar um objeto, fazer um movimento específico. Todos os três têm um risco maior de ter um problema na coordenação, por exemplo. E assim, uma coisa também que a gente observa pelos casos que a gente conhece é a questão sensorial, né? Que são ou hipersensíveis à luz, hipersensíveis ao tato, com relação ao sabor, né? Isso no critério diagnóstico, ele entra como uma obrigação ou ele entra como um agregado, no caso? Ele entra como um critério diagnóstico, mas não é um critério diagnóstico obrigatório, né? Então, do segundo grupo, tem 4 critérios, você precisa de 2, pelo menos 2 de 4. Então, é aí que está a questão sensorial, né? Que você fala, né? Que são as hiporresponsividades ou hiperresponsividades a estímulos. Trocando em miúdos, o que seria isso, né? Alguma dificuldade sensorial. Uma das mais comuns e mais propagandeadas aí é a questão do auditiva, né? Então, toda vez que eu ouço um foguete, um cachorro latindo muito alto, ou um carro de som muito alto, ou um liquidificador, meu filho fica muito irritado, se desorganiza completamente, de maneira desproporcional àquele estímulo, né? Porque, claro, né, uma criança, você colocar um liquidificador, a criança nunca viu, uma criança de 1 ano, é claro que ela vai se assustar. Mas ao passar do tempo, a mãe todo dia faz o suco no liquidificador, é óbvio que em algum momento ela vai se habituar. Se ele está reagindo desproporcional ao que é esperado para a idade dele e a experiência que ele já adquiriu, a gente poderia considerar como uma hiperresponsividade. O barulho é o que mais chama atenção, né? O que é mais propagandeado, como eu falei, mas existem várias modalidades, né? Então, a questão do paladar. Então, por exemplo, uma criança que, ao conhecer um objeto, não só toca ou pega ou tenta definir o que aquele objeto te oferece. Ele precisa colocar o objeto, que pode ser um brinquedo, sempre na boca. Ou está num corrimão e precisa, além de tocar, colocar na boca, né? Ou que não usa roupa, né? A etiqueta, isso, muito frequente, né? Não gosta de roupa muito apertada, ou fica muito irritada em ficar descalço, quer usar o calçado o tempo inteiro. A gente sabe que criança gosta de andar descalço, né? Então, são alguns exemplos dessa questão sensorial acometida. Outra coisa também que a gente vê muito é o hiperfoco, né? Que isso torna até meio estereotipado, que são pessoas que têm um dom maior para uma área ou para outra, que aí é onde o hiperfoco ele vai atuar, né? Então, assim, explica para o pessoal o que é hiperfoco, onde é que ele entra nesse critério diagnóstico, se ele é também, como você falou, deve ser 2, né? Você falou, Isso. secundário, Dois né? de Critério 4. secundário, 2 de 4. Seria o do segundo grupo, né? O hiperfoco acho que entraria aí na questão dos interesses restritos, né? Então, quer brincar sempre com o mesmo brinquedo? Ou não se fixa na função do brinquedo inteira, mas sim em uma parte específica. Por exemplo, pegar um carrinho, em vez de utilizar o carrinho para brincar ou para jogar e ele passar por uma pista, se concentrar no abre e fecha da porta. Então, utilizar o objeto de maneira até menos funcional. Ou ficar indo e voltando com o carrinho e observando como a rodinha roda, né? Então, um interesse restrito em uma área específica. Ou, geralmente a gente vê, quando a criança já está
no nível verbal, né? Já está conseguindo se comunicar, os assuntos, né? Quer sempre falar de um mesmo assunto, né? É, por exemplo, gosta de dinossauros, sabe todos os dinossauros, a era, qual foi lá da paleontologia, com fóssil e tal. Ou da guerra, da Segunda Guerra, sabe, memorizar das etapas lá do início da Segunda Guerra até quando acabou. Ou um desenho específico que de tanto assistir até memoriza e até isso se repercute em ecolalia, por exemplo, solta a frase do personagem de maneira repetitiva, né? Então, são exemplos que a gente vê habitualmente em consultório. E, assim, uma coisa que as pessoas têm meio que estereotipar também é a capacidade de lidar com números. Lógico que às vezes a gente vê muito isso porque os meios televisivos, né? Lógico que tanto para educar como também para tornar visível para a sociedade que existe a doença, eles usam muito focado nos números. Mas não é uma coisa, é um estereotipo, mas ele não é a principal, né? É, As pessoas pensam assim, não, o menino é bom de cálculo, ele só pensa em cálculo, então ele tem um fator a mais para o diagnóstico. E, na verdade, é o quê? É um hiperfoco a mais. É um dos hiperfocos, na verdade. se a gente for esperar sempre perguntar assim para as crianças se ele tem muito interesse em números, talvez a minoria deles tenha, né? Foi construído esse estereótipo aí que os autistas têm uma facilidade com números por causa de filme, de seriado, que torna isso mais interessante, mais atrativo para o público, mas é possível sim, mas isso não é a regra, tá longe de ser a regra, né? E esses hiperfocos, eles se tornam critérios, digamos, reverberantes a vida toda para o autista. Isso vai ter na infância, vai ter na adolescência, vai ter na idade adulta. Alexandre, isso vai variar de pessoa a pessoa e do quanto que a terapia conseguiu ser eficaz naquele aspecto, né? Então, se você pega uma criança, por exemplo, com um hiperfoco ou um interesse restrito em determinado tema, o papel do psicólogo, do terapeuta ocupacional e criando novos interesses, novas habilidades para aquilo diluir e virar um leque de sintomas a ponto um leque de interesse, melhor dizendo, a ponto de tão diluído aquilo não ser mais tão perceptível. Então, é difícil que suma por completo, mas sim é possível se tornar mais variável e você não ficar tão restrito quanto era antes, principalmente com a abordagem dos terapeutas. Isso aí é uma coisa que a gente também tem que levar assim mais para a idade adolescente, adulta, porque quantas pessoas talvez não tenham sido diagnosticadas com os obsessivos compulsivos, né, com o transtorno psiquiátrico, quando na verdade talvez fosse um hiperfoco não diagnosticado lá na frente, né? Então assim, essa população que talvez esteja à margem do diagnóstico, ela está perdida. Aí, perdida que eu digo solta, né? O adolescente, o adulto, que não foi diagnosticado cedo, eles estão com essas percepções, às vezes sendo traídos, que a gente estava conversando mais cedo ali. Você é provavelmente um pouco mais novo que eu, mas a gente estudou nos anos 80, 90, colégio, e com certeza o diagnóstico não existia, bem elaborado, mas a quantidade de pessoas que tinham a patologia já existia. Como que eles eram tratados pelo grupo social que estava lá cercando? Alguns eram excluídos, alguns eram, digamos, discriminados. Agora, como que eles eram tratados? Que essa é a pergunta que a gente sempre faz quando a gente... O que faziam para tratá-los? Será que davam um suporte correto? Ou eles eram enquadrados em síndromes psiquiátricas? E aí foram. Quantos adultos, provavelmente hoje, estão tratando como outras patologias, recebendo até medicamentos e tratando? Por isso que a gente fala, a gente tem que abrir, aí a ideia sempre é essa, trazer o colega da outra área para talvez abrir assim, gente, peraí, será se o problema não é esse? Você está indo ali para outro lado, conversa, escuta, vê se você não pode meio que abrir a sua mente, até a mente do diagnóstico também das coisas, né? Então, assim, quando aí eu voltando para esse assunto lá do diagnóstico, a gente estava falando do hiperfoco, para a gente não perder o nosso foco, né? Que está aqui todo andando para o outro lado. Aí entra o psicólogo, né? Que ele vai. Então, já falamos do físio, já falamos do neuro, do psiquiatra, entra o psicólogo. Aí o psicólogo, você até já falou no hiperfoco, ele vai dar uma guiada
para controlar esses impulsos do pensamento único. O que mais que o psicólogo vai fazer? Talvez acompanhar a vida toda, né, praticamente, mas dá uma explicada. É claro que a minha formação não é em psicologia, mas a gente entende mais ou menos Uma da. tabelinha, né, que vocês fazem. Perfeito. É, Uma das modalidades terapêuticas da psicologia que tem mais evidência científica para o autismo é o ABA, né? Que é o Applied Behavior. Então, você vai fazer uma terapia cognitiva comportamental, né? Applied Behavior Analysis, né? Que é o ABA, o que tem mais evidência. Então, ele vai não só atuar no hiperfoco, mas na construção de relacionamentos sociais, a reconhecimento da linguagem não verbal, né? Então, como identificar... Isso eu estou, obviamente, tentando dar exemplo, né? Mas não simplificando, obviamente, a abordagem do psicólogo. Mas, por exemplo, reconhecer em faces quando a pessoa, o outro está feliz, está triste, ou o cara é zangado, né? Então, construir essa imagem corporal, essa linguagem não verbal, a construção de relacionamentos sociais, dar um bom dia, se apresentar e pedir para brincar com outra criança. Isso também é um treino que faz parte da psicologia, da fono. Essa questão do hiperfoco que você falou, né? O terapeuta ocupacional, já entrando nesse lado, vai ajudar na integração sensorial. Então, olha, vou te expor aqui o barulho, talvez te desagrade no primeiro momento, mas calma, estamos aqui e a coisa aos poucos se habituar e ele aprender a ter um maior controle e ignorar mais aquela questão sensorial ou uma questão de textura, né, o terreno que tem areia que fica incomodado e não, ele coloca, olha, não tem perigo nenhum, a areia é legal, toca aqui, vê como é interessante, a gente pode construir um castelo. Claro, né, de maneira nenhuma simplificando, mas só dando exemplos para que ficar mais isso palpável, que né? assim, a maioria das pessoas que estão assistindo, eles vão mais basear nos nossos exemplos que a gente está dando, a parcela que já é entendida deve estar se identificando aqui agora e falando, mas será se eu passei do tempo e não procurei ajuda, né? Então, assim, foca um pouquinho agora no adolescente, no adulto que talvez esteja assistindo, que é provavelmente quem está assistindo, a criança não está assistindo, né? É o adolescente e o adulto, que não estou falando de quem é pai e mãe de criança, estou falando da pessoa que sempre se questionou, será se não tem? Será se eu não tenho? Será se eu não sou? Quais são, provavelmente, as coisas que essas pessoas devem observar nos seus comportamentos da infância e que hoje trouxeram ou conseguiram mascarar até a idade adulta que indique a procura pelo profissional? Eu acho que na adolescência e na fase adulta, acho que o principal barreira que precisa ser rompida e que é mais difícil de romper, ou seja, a principal dificuldade que ele vai apresentar, se já não teve diagnóstico antes, né? Então está lá com cognitivo bom, o desempenho bom, já está trabalhando, às vezes já constituiu família. Qual é a barreira que vai ter para ele? Puxa, eu vou precisar de ajuda aqui. E talvez eu tenha critérios para autismo. É a parte social, né? Então, por exemplo, no adolescente, a demanda social é maior. Se há de convir que na fase da adolescência, a questão de relacionamento amoroso, ou de construção de grupos de amizades, ou precisar sair de casa para poder encontrar os amigos, eu acho que isso vai ser uma barreira importante e que ele ou vai se esquivar um pouco, ou vai construir relações mais superficiais, né? Digamos, tenho muitos amigos, mas eu os encontro na escola, converso na escola, ali bato papo no recreio, mas não vou ao shopping, no cinema, não encontro, não tento construir relação amorosa, né? Namorar, enfim. Ou tenho dificuldade para isso. Ou no adulto, né? Transpondo agora para a realidade do adulto. Tá lá, a pessoa tá no emprego e tudo, mas que tem uma relação exclusivamente de trabalho com os colegas, né? Não que você seja obrigado a ser amigo dos colegas de trabalho, mas inevitavelmente, se você trabalha no local, você precisa se relacionar, ou tem uma confraternização, não, prefiro não ir, ou
na preparação de ir, tá muito angustiado porque vai ter que se expor a uma relação social superficial e tal. E outro ponto que também chama bem a atenção para a gente suspeitar de autismo em adultos e adolescentes seria a pessoa ser muito objetiva e muitas vezes encarado como rude, né? Então, por exemplo, Alexandre, você está me achando, tá achando que eu estou em boa aparência agora? Não, sinceramente não. Tá feio aí, teu cabelo não tá legal e te Direto vira. que é interpretado pelo outro como a grosseria, né? Mas é Isso. porque a inabilidade, às vezes, social, né, de ser. De construir um neologismo, de disfarçar, não, tá Aham, legal, ele tá fazendo uma pergunta retórica, ele só quer dizer que eu reafirme. aham. Então, frequentemente eles são encarados como mais rudes e tudo, ou mais diretos ao ponto, ou muito literais, né? Então, tem, tem um diagnosticado muito adulto e adolescente, até uma demanda que eu sinceramente não esperava ter, né? Mas que fico feliz em tratar porque acho que tem ajudado bastante gente. Mas outra coisa que vários dos meus pacientes adolescentes e adultos falam é a dificuldade de chegar no ambiente e entender uma ironia ou Metáfora, uma né? metáfora, Uma a metáfora piada, de né, que tanto eles falam, adaptado eles né? até, ou de olhar para o rosto da pessoa e dizer, não, aquilo é uma brincadeira, né? Tipo, cheguei, né? E assustar e contar uma. Ó, calma, cara, era uma brincadeira. Não, ele entende de maneira muito literal, né? Então, a literalidade, a questão social e essas novas demandas que surgem na Na realidade. adolescência e na adulta, né? E o que eu andei lendo, né, que é a história do mascaramento, né? Como é que essa pessoa saiu da infância e chegou lá? Não foi diagnosticado? Primeiro, eu acho que pela temporalidade, naquela época não se tinha tanto o foco de diagnosticar e o mascaramento, a pessoa vai mascarando mesmo. Ela vai se adaptando. Lógico que o sofrimento interno deve existir muito grande, ele vai ter uma barreira que a maioria não tem para transpor as dificuldades de interação social para poder chegar no objetivo final, que talvez que para os outros deve ter sido mais fácil, para ele não deve ter sido, né? Mas mascarou e chegou lá. E se chegou lá, não quer dizer que é para ficar sem o diagnóstico. Não, deixa para lá, faz o diagnóstico, talvez seja libertador, né? Porque ele começa a se entender, talvez não só ele se entender, né? Talvez os outros que convivem com ele entender que aquele comportamento dele não é algo que ele queira, que tenha tratamento, não é verdade? Perfeito. Assim, quantos e casos que eu recebo de adultos que, na verdade, vão com o acompanhante, né? De, por exemplo, o marido que não aceita muito porque estava super Aham. adaptado e a esposa porque em determinadas situações fica muito incomodada. Então, tá havendo impacto na vida do casal, né? Então, não, eu sou apenas mais tímido, apenas mais recatado, mas inevitavelmente nós temos que dar um passo para trás, já que estamos num Aham. relacionamento, para dizer assim, eu preciso me expor a determinadas circunstâncias, de sair, me expor, conhecer os amigos da minha esposa, do meu companheiro, da minha companheira, e nunca cedo, né? Então isso é uma rigidez associada a uma dificuldade de interação social. E quando gera impacto, gera sofrimento, né? Então, talvez não diretamente para a pessoa que recebeu o diagnóstico, mas se está tendo impacto para tua esposa, por que não tu procurares uma ajuda, né? E o que você tinha perguntado mesmo? Não, é que, por exemplo, a partir daquele ponto, o que fazer, né? Vai procurar o psicólogo, diagnosticou, tá, diagnosticou já, adulto procurar o psicólogo, vai chegar no, digamos que a gente fala do diagnóstico, que talvez seja libertador para o diagnosticado, mas qual abordagem você vai ter para o companheiro, para as pessoas que convivem com ela, né? Expor, contar a verdade, olha, eu tenho um diagnóstico, tal, 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 eu sou assim, eu não vou mudar, ou eu tenho um diagnóstico, vou fazer psicoterapia, mas não vou mudar, porque é uma doença que não tem
tratamento, né? Ela exige, então, assim, mais ou No menos isso. caso, no caso de um casal, por exemplo, que eu já recebi Ah, um exemplo claro. Um homem super bem empregado, desempenho altíssimo, porque tem o hiperfoco e trabalha bem, altamente honesto, não aceita nenhum tipo de barganha e tudo, ou de sério, não tem muita questão de brincadeira e tal, e que tem a parte profissional toda ilibada, né? Uma conduta muito boa. Mas que tá tendo esses problemas conjugais não por relacionamento dos dois, porque tá tudo em paz, mas quando precisa transpor um certo nível de conhecer novas pessoas ou conviver com os colegas de trabalho da esposa e tal, isso tá gerando um impacto. Talvez dar o diagnóstico essa pessoa e informar, fazer a psicoeducação com a esposa e a família seja libertador, como você falou, né? Primeiro, numa jornada de autoconhecimento, de você assim, cara, sempre me atribuíram lá atrás a um cara tímido, introspectivo, que antissocial e na verdade nunca foi reconhecido como um portador do transtorno do espectro autista. E para a esposa vai ajudar muito também, para ela também conhecer o lado dele. Só que eu não apostaria só no autoconhecimento, né? Acho que os dois precisam dar um passo para trás e reconhecer. Tanto ele, adulto, que é recém-diagnosticado, dizer assim, tenho dificuldades a mais, preciso procurar ajuda para ceder em certos pontos. E tanto a esposa também dá alguns passos atrás e dizer assim, diante desse diagnóstico, eu sei que ele tem mais dificuldades e eu também não vou cobrá-lo tanto por isso. Né? Então, acho que as dois precisam ceder, nesse caso. E no caso de, fugindo da questão de ah. relacionamento conjugal, Do adolescente, no caso, vamos do pegar assim. adolescente, do, saber Ah. quais são as suas próprias características. E uma coisa que me preocupa muito, Alexandre, que vai ajudar no adolescente e no adulto, são os riscos das comorbidades. Então, isso a gente não pode negligenciar. Então, tem mais chance de ser ansioso e frequentemente tem. Suicídio tem que ser abordado diretamente. Então, eu sempre pergunto, adolescente, como é que tá o teu humor? Se sente bem? A vida vale a pena? Você já pensou em se matar? Diretamente ao ponto, eu pergunto sempre. E frequentemente, não, já pensei, não penso hoje, mas já pensei um pouquinho. Então, transtornos psiquiátricos diversos, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, suicídio, que seria uma etapa ainda mais grave. Então, tudo isso é abordado diretamente. Então, você recebeu o diagnóstico e, ao mesmo tempo, ser questionado ativamente sobre a possibilidade de ter e entendo, vai mudar o futuro, né? O prognóstico. Outra visão também pergunta simples e clara, né? O autismo tem cura? A luz da ciência atual cura? Não, né? Existem objetivos de tratamento. Então, você pode, por exemplo, fazer com que esse hiperfoco se dilua de tal forma que fique praticamente imperceptível. Você pode, mediante principalmente terapias com bons profissionais, né? Você pode sair de um autismo moderado, por exemplo, e ir para um leve, e em seguida de um leve ir para um praticamente imperceptível, que só quem nota é o pai, a mãe ou o irmão, ou sei lá quem. Então, há sim perspectiva de melhora. Essa classificação ela não é estanque, então você pode sair de um moderado e ir para um leve, e de um leve ir para um levíssimo praticamente imperceptível. Então, por mais que não haja uma cura, digamos, ipsilitre, como um antibiótico cura uma infecção, mas o tratamento correto, Suporte, né? o tratamento correto muda o prognóstico. E o diagnóstico, né? Porque eu acho que se a pessoa não tiver o diagnóstico, ela não vai ter que encarar. Não digo adolescente, adulto, a criança também, né? Uma coisa que ainda dentro do adulto e do adolescente é a história do mascaramento, né? Sim, Que eu li bastante, né? Masking, masking, masking. O que é masking, no caso, né? Que é o mascaramento. era essa pergunta que tu Foi, tinha tinha feito feito e aqui a antes, gente né? foi uma excelente. Isso é uma coisa que tem ganhado destaque e inclusive tem não sei se é um documentário, uma série aí no TED Talks,
é que uma mulher que recebeu o diagnóstico mais tardio estava explicando sobre isso, né? Isso ganhou notoriedade na população, se fala muito em masking ou camuflagem, baseado nisso, né? Então, isso acontece muito em meninas, ou seja, mulheres, né? Que a gente sabe que o autismo ele é 4 vezes mais frequente em homens. Então, é menos frequente em mulheres. Então, acontece mais em meninas e em meninas que não têm uma deficiência intelectual. Então, passam despercebidos. E principalmente por quê? Porque não são o relacionamento social ele é comprometido, mas não a ponto de ficar isolada. Então ela se relaciona, ela aprende a se relacionar, ela aprende que as meninas gostam de falar de determinado tema, ela estuda aquele determinado tema e se introduz na conversa. Claro que não acontece só em mulheres, mas ganhou muito destaque por isso, né? Porque é mais comum nas meninas. Então, são capacidades adaptativas que, como a tua inteligência, tua parte intelectual está preservada, você, puxa, então, eles estão gostando de falar disso, então vamos nessa. Eu vou embarcar nesse tema, vou me relacionar. Habitualmente, quem é capaz de fazer a camuflagem, você vai ter que ter um planejamento ali e vai exigir de ti uma parte intelectual preservada. Então, são capacidades de adaptar e de camuflar. Vale muito para a parte social e vale também que é outra característica que diferencia as meninas dos homens, é assim, é muito frequente nos homens, por exemplo, o brincar disfuncional. Então, a criança que empilha objetos ou que enfileira carrinhos e que é rígida a tal ponto, se você tirar o carrinho, ele fica bastante chateado, né? Mas a menina não vai fazer tanto isso. Ela vai, por exemplo, gostar muito de brincadeiras fantasiosas do personagem específico ou de uma boneca específica que, de certo modo, mesmo que está com a rigidez, só quer aquela boneca, só quer aquele personagem, mas é o personagem que se fala mesmo na idade dela, né? Então, isso se Ninguém vai camufla. perceber. E não que não seja sofrido para ela camuflar a vida toda, né? Por isso que diagnostica cedo, diagnostica logo, porque aí você vai talvez se entender, sofrer menos, os pares vão entender a tua situação, até a psicologia talvez vá ajudar, né? Com certeza. E assim, você vê o mundo hoje de uma maneira diferente, né? E aí eu vou já tocar nesse assunto, mas aí eu queria voltar só para a gente não perder o foco, que é autismo na infância e TDAH, que é o déficit de atenção, né? Eles estão ligados, eles podem aparecer juntos, eles podem um atrapalhar o outro, como que é? Demais, demais. É um fator confundidor muito grande. Então, a estatística, sempre estatística americana, né? Em torno de 35 a 80%, dependendo da metodologia do teu estudo, das crianças com autismo tem TDAH comórbido. Então, se você for ver, Quanto a estatística varia, né? De 30 e poucos por cento, 35, 37%, a mais de 80%. Digamos, 35 a é muito. 80%. Vamos botar 60%. Aham. Então, de todas as crianças com autismo, 60% têm ou terão em algum momento TDAH. É uma estatística muito Não, prevalente. Aí tem dois problemas nesse caminho. Uma é a confusão diagnóstica. Então, se os sintomas do TDAH são mais exuberantes, é claro que eu vou diagnosticá-lo como TDAH e vou esquecer de perguntar o resto e reconhecê-lo como também tendo autismo. E a segunda é a questão de um sintoma piorar o sintoma do outro. Então, a criança com hiperatividade vai piorar a questão sensorial, né? Então, tá mais hiperativa e tá mais agitada, irritada com hetero e autoagressividade. Então, um estimula o outro a piorar. Então, esse é um caso, por exemplo, autismo mais TDAH. Um caso que, não tem um tratamento para autismo específico? Tem. Nesse caso, ele está com autismo e TDAH, eu vou tratar medicamentosamente, além das terapias, o TDAH e ele vai com certeza melhorar mais, né? Então, é muito... O que se fala é autismo e de maneira isolada é exceção. Autismo com comorbidade é a regra. Sei lá, 80% das crianças com autismo têm uma comorbidade. E o TDAH é o mais frequente, no caso, né? Ou o Um dos TDAH mais. não é o
classificado como uma comorbidade ou ela É é? uma comorbidade. É Aham. uma comorbidade. Aí, e por que tem tanto, né? Se você for ver, de novo, DSM, Classificação Internacional de Transtornos Mentais, versão 5. Autismo, transtorno do neurodesenvolvimento. TDAH, transtorno do neurodesenvolvimento. Portanto, se acha que o fator etiológico seja compartilhado entre um e outro. Então, há alguma mudança sináptica de neurotransmissores que, ao mesmo tempo, culmina com sintomas de autismo e também com sintomas de TDAH. Faz sentido? Faz sentido. Ambos são transtornos do É. neurodesenvolvimento. E a questão é que geralmente é na idade escolar, né? E aí, uma coisa que as escolas hoje elas estão preparadas para ajudar nesse diagnóstico, porque o alerta também tem que vir de lá, né? Porque se for um autismo leve com TDAH ou um autismo leve com hiperfoco, tem que vir às vezes para o pai que não percebeu em casa, que ele pode atrapalhar o desenvolvimento da criança na escola. Pelo que você recebe lá, você tem a experiência da escola ter dado alerta para os pais ou os pais já se anteciparam na hora das vezes? Alexandre, para autismo, a não ser sintomas mais exuberantes, é menos. O TDAH é muito frequente. Então, recebo bastante crianças que o start inicial de buscar o start para buscar o neuropediatra foi a escola que reclamou que o menino não para quieto, que não segue as atividades, que se levanta o tempo inteiro, que perde material. Isso é frequente. Para o autismo, menos, É em a não ser casa, os né? casos mais exuberantes. Mas o que nos dá uma esperança maior é que gradativamente isso tem aumentado, né? O alerta dos pedagogos o sarrafo tem baixado cada vez mais tem disparado a preocupação. Então, mãe, vai atrás porque eu notei que teu filho tem isso e isso. Professor na reunião com a mãe, olha, eu notei que em determinados momentos ele prefere ficar só, ou fizeram algum barulho e ele ficou muito irritado e saiu gritando e tal. Então, a escola tem melhorado nisso. Fruto de quê? Da psicoeducação, com certeza. Então, ah, eu dei uma palestra, por exemplo, lá na cidade de Parnaíba, em que era uma palestra beneficente, uns alunos de uma liga. E tinha um valor lá que era para arrecadar para comprar um estadiômetro para uma instituição pública. E o público foi uma escola lá que chegou e comprou todos os ingressos e levou todos os professores. Então tem aumentado sim o interesse. Eu citei esse exemplo exuberante dessa escola, mas as escolas, por exemplo, de Teresina têm sim recebido relatórios Ah, escolares que bom. descrevendo isso. Tem melhorado. Pode melhorar mais? Claro que sim. E o autismo é genético? Ele passa do pai para o filho, ele passa do avô para o neto, ele passa do irmão. O que se tem hoje na ciência de, claro, isso aí? Se acha a etiologia ou seja, a causa do autismo, a etiologia mais descrita é que seja multifatorial, ou seja, fatores da gestação, fatores ambientais, associados a fatores genéticos. Mas tem ganhado cada vez mais importância a parte genética. Por exemplo, um indivíduo que tem um parente do primeiro grau com autismo, ele tem uma chance estimada de 8 vezes maior de ter o autismo também do que o que não tem nenhum familiar com autismo. Né? Então, por esse dado, faz sentido imaginar que se eu tenho um pai, uma mãe, um irmão, eu tenho uma chance com autismo, eu tenho uma chance 8 vezes maior de também ter diagnóstico. Tem crescido muito, assim, você vai em congresso, se fala muito genética e autismo, tentado descobrir mais genes, tem aumentado, mas se você fizer, por exemplo, o sequenciamento de nova geração, que é o exoma, sequenciamento genético de nova geração, mais pormenorizado possível,
com um quadro clínico bem típico de autismo, mas você só vai encontrar variantes patogênicas ali em torno de 30%, 40%. Então ainda é pouco. Mas que tem, é evidente que tem, por esses dados que eu te falei. E uma outra coisa que, tocando nesse ponto do genético, é quando que o adulto dá O estalo esse para ir estalo? atrás, né? Também quando tem um filho diagnosticado. Então, pelo menos, eu lembro de cabeça, pelo menos 5 pacientes dos últimos 3 meses que me buscaram assim, não, doutor, eu fui no neuropediatra, levei meu filho, ele está com a suspeita e ou diagnóstico de autismo. Só que eu fui pesquisar para tentar ajudar meu filho e aí eu me enquadrei, vim aqui para tirar essa dúvida. Resposta para ele, a maioria desses 5 todos Uhum. tiveram. Então, o start inicial faz sentido? Pai e mãe, total, né? O risco 8 Uhum. vezes maior. E, assim, uma coisa que a gente vê hoje em dia, e eu acho que isso é a nossa nova realidade, a gente não tem como fugir, é a mídia social. Todo podcast eu tento falar e usar a mídia social, porque é até através dela que a gente chega na nossa audiência, né? A mídia social, ela tornou praticamente o mundo comunicável através dela. Se o autista ele tem um problema na interação social, onde é que ele vai se enquadrar nesse novo mundo que é o mundo da socialização virtual? Seria melhor para ele? Eu, assim, se ele não for bem acompanhado, eu acho que ele vai construir relações ainda mais superficiais, né? Isso é uma opinião pessoal minha, não estou embasado em É, literatura. As relações, você tem que tomar bastante cuidado, porque assim, o mundo está mais conectado, tá? Verdade. Você tem mais seguidores e mais amigos, muito entre aspas. Verdade. Você acompanha a vida de mais pessoas. Verdade. Mas você efetivamente constrói novas relações? Não sei se é tão bem assim. Então, se for uma criança com autismo super bem acompanhado, talvez a rede social bem direcionada faça ele ter novas habilidades de construir novas relações. Mas se não, eu acho que ele corre o risco de ficar ainda mais isolado com relações superficiais em que ele vai buscar aquela pessoa unicamente com uma finalidade de descobrir tal coisa, mas é aquela relação altamente superficial. e a mídia social não seria talvez o masking perfeito para o autista? Seria. Eu acho que sim. Eu acho que é um dos fatores que levam a pessoa. Como é o relacionamento social do seu filho? Não, muito bom. Ele tem vários grupos de WhatsApp Mas a vida e social, digamos, física, não é tão, isso. né? Então, assim, é uma abordagem que a gente tem que, às vezes, até parar para refletir, né? Porque a mídia social, ela aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, aumenta a cobrança. Mas essa não vai ser boa para o autista, em certa forma? Acho que se for bem acompanhado a pessoa for direcionada, olha, você está preparado para construir, mas eu quero que você, na hora que se envolva com as pessoas, que efetivamente crie um vínculo. Acho que Aham. sim, será bem-vinda. Mas, Alexandre, infelizmente, essa questão de. Eu falo de telas em geral, não Aham. só mídias sociais ou redes sociais. Tem sido abusada em crianças, né? Então, abuso de telas. Existem recomendações internacionais de número de horas por dia que você pode. Uma criança pode passar. Então, o abuso de telas está envolvido com uma piora dos sintomas do autismo. Às vezes, inclusive, como mascarando, né? É só uma criança que passa o dia inteiro no celular, não tem a oportunidade de conviver De com outras crianças, interagir, e que isso simula um isolamento social. Na verdade, é porque ela nem foi exposta, nem teve a oportunidade de se relacionar. entendi. Acontece isso, mas acontece o contrário, que, aliás, eu acho até mais frequente, que é o quê? Sintomas que poderiam ser bem mais discretos do ponto de vista social, que a criança consegue se relacionar, engajar em brincadeiras, trocar turnos e tal, mas tem um certo comprometimento mais leve e pelo fato de passar horas e horas jogando Minecraft ou assistindo vídeos do YouTube ou na rede social fazendo TikTok, ele não é exposto a essas relações sociais e isso se exacerba, fica ainda mais isolado. Ele nem não chega a aprender, talvez, o mascaramento físico, né? E vai viver eternamente o mascaramento virtual, que aquilo ali talvez não leve ele a
Muita gente. O que a gente vê muito também em criança é ansiedade, disparando, irritabilidade. Aí você cria uma variável de confundimento muito grande, porque você não sabe se ele tem TDAH ou se ele é só uma irritação da retirada, do processo de abstinência do eletrônico, né? É uma coisa assim que, pra gente, a nossa geração, né, que nós somos, do mesmo jeito que nós somos jovens, somos da geração de ser pais ainda, nós estamos sofrendo muito com isso, né? Que é saber o quanto dar, o que dar, porque em algum momento a gente vai ter que dar. Porque ele vai ter que pesquisar, vai ter que ler o computador, não tem praticamente como você tirar, mas é um vilão, né? E como tu falou, pode ser que ele mascare até um autismo que não tem, né? É Que é possível. outro ponto, na verdade. Será o pai tá levando lá para diagnosticar contigo, mas peraí, tá tendo possibilidade dele socializar? Talvez não esteja tendo, porque o menino tá só na tela, tá o tempo todo, tá todo, na verdade, chega na casa, tá todo mundo só na tela. Isso. Tá na mesa do almoço, tá todo mundo só na tela, ninguém tá socializando. Quem é? Qual que é o problema, né? E instigando ainda mais essa discussão, Alexandre, será que o abuso de tela ela não seja um fator ambiental ou epigenético para induzir a novas mutações ou translocações, ou sei lá, no gene, e aí isso repercuta nas gerações e Exatamente, está é. aumentando? É possível? É, tem. E a gente fica lembrando da época da escola. Será? Lógico que eu era criança na época, né? Eu jamais ia contabilizar quantos poderiam ter esse distúrbio no universo todo de uma escola que eu estudava. Talvez eu já fiz esse esforço mental várias vezes na minha vida para tentar lembrar quais eram. Lembrei de alguns. Você Também já deve ter lembrei. feito isso, que você é da área, eu não sou, sou apenas um interessado. Agora, eu lembro de poucos. Hoje a quantidade é maior. Será se é um viés da nossa percepção ou será se é um aumento causado por esses fatores ambientais, né? Seria, digamos, uma epidemia de autismo, né? Será que a epidemia de autismo é só porque estamos percebendo mais ou porque efetivamente aumentou? Essa resposta eu não tenho um objetivo para te dar. No final, eu vou dar a minha opinião. O que você acha? Né? Isso, se você for ver, os congressos falam disso bastante. Seria o quê? Aumentou o reconhecimento. Então, os pais estão sabendo mais, as escolas estão sabendo mais, os pais nos procuram mais e, consequentemente, aumentam o diagnóstico. Isso é um fato. Os critérios mudaram, ficaram mais fáceis de ser aplicados, isso aumenta a probabilidade de darmos diagnóstico. Fato. Fatores. Será que os fatores genéticos não ocorreram aí no meio do caminho? Dúvida. Minha opinião, sim. Acho que está tendo mais diagnóstico porque a população está reconhecendo mais, as escolas estão reconhecendo mais e os pais estão mais alertas. Mas eu acho que também a parte genética está Agindo e agindo aumentando, né? mais e culminando num aumento real e não só de diagnósticos. Eu acho que está aumentando real. As estatísticas já foram muito mais raras, né? Hoje se estima em 1 para 59 nos Estados Unidos, né? Tudo Estados Unidos. Epidemiologia, 1 para 59 crianças. Muito frequente, né? 1,5%, Você vai pegar 2%. 2 salas de aula, vai ter um. Exatamente. E aí que eu estava falando do universo da escola, né? Que eu não lembrava, mas lógico, eu era criança e minha percepção era diferente da de Eu hoje, acho que né? o aumento é real e uma parte desse aumento é consequência da informação da população e que é bem-vinda, né? Psicoeducação é sempre bem-vinda. A Né? atuação precoce acaba mudando, digamos, desfecho mesmo, tu falou, entre a vida e a não vida, acaba o desfecho entre a integração dessa criança, esse adolescente, esse adulto no ambiente de trabalho, que é o que nós vivemos na nossa sociedade ocidental mesmo, não tem como negar isso, né? E se não for reconhecido cedo, talvez você perdeu o time das intervenções terapêuticas que vão ser decisoras da vida, né, para essa pessoa, né? E essa questão da escola, por exemplo, Alexandre, no seu caso aí, lembrando da. Você lembrou, perguntou assim: a escola tem reconhecido mais, tem alarmado mais? Aí a minha resposta foi sim, eu tenho percebido que progressivamente tem alarmado mais. E a preparação da graduação, seja em medicina ou em outra área de saúde? Por exemplo, na sua época, você teve, né, aula de autismo, específica de autismo? Eu também não tive. Eu olho assim, eu olhava assim, será se a nossa especialidade talvez seja um celeiro para agrupar pessoas que tenham o transtorno do espectro autista.
a gente está lá num grande fudiozão, que aí ali vai na medicina vão entrar vários, entendeu? E ali talvez seja uma forma de perceber, é olhar para cada um dos alunos ali e você vê quem tem o nível um, que a maioria deve ser nível um ali, vários devem ser, que deve ser uma fonte de estudo bem interessante. Sim. Todos experts em masking, que chegaram até ali, Exatamente. entendeu? Então ali talvez valha a pena você pegar isso e comparar com os tempos anteriores, né? Mas a gente não teve aula de nada, a gente não sabia. Eu fui entender o que era autismo, eu acredito que uns 5 anos atrás, ou 8 anos atrás, talvez eu nem soubesse que existia. Na faculdade eu não sabia que existia, eu juro para você, eu não sabia. E aí eu fui aprendendo com casos conhecidos, e aí eu fui integrando com a preocupação dos filhos, você vai vendo, às vezes você vai até se identificando também, e você vai aprendendo, mas por conta própria. É Por verdade. conta própria. Entendeu? Eu dou aula em faculdades, né, em universidades, e antes de entrar eu resgatei o currículo e perguntei aos coordenadores e resgatei o currículo para saber se tinha aula. Aqui no Piauí não tinha. Eu perguntei de instituição em instituição, ou alunos que recém-formados, ou para ver se tinha uma aula específica, né? Essa realidade tem mudado. É, por exemplo, eu tive contato com um aluno de medicina que está entrando no internato lá na Federal e ela disse que teve, sim, mas foi uma coisa um pouco superficial, mas teve. Ou numa outra instituição onde eu dou aula, que lá já tem implantado, talvez com a minha participação, estimulado, porque assim, qual o sentido de você, por exemplo, não ter uma formação pelo menos uma aula na graduação em medicina em autismo? Acho que não tem sentido algum, porque se você tem aula de lupus, mas não tem aula de autismo, tá, lupus é importante, é claro que é, Mas mas quem é e o mais autismo? prevalente, né? Caramba, tem que ter. Então eu tenho tentado, dentro do meu papel médico, né, implantar isso na graduação para que haja formação, pelo menos mínima, dos médicos e, consequentemente, das outras. Que isso vire uma regra para também as outras profissões da saúde. Na psicologia isso não acontece. Na psicologia e na fono, eu já perguntei, tive várias conversas assim, e eles têm abordagem específica, assim, que, óbvio, né? Psicologia e fono tem que ter, não é possível, né? Mas acho que na medicina ainda é um gargalo importante. E assim, eu vou entrar agora numa seara que é extremamente polêmica, que é a questão do preconceito. Vamos imaginar, a criança, ela vai sofrer preconceito na escola? Provavelmente sim, provavelmente não. Mas a escola tem que estar preparada para saber lidar, até porque a divulgação, a publicidade que existe em cima é muito boa, porque já vai fazendo com que as pessoas entendam. Agora você imagina um adolescente ou adulto, quando ele descobrir, ele vai sofrer preconceito, nós teremos um novo grupo. Dois grupos. Aqueles que têm o nível 2 ou alguma coisa a mais, eles precisam ser acolhidos pela sociedade de uma maneira integrativa, com as tarefas, integração ao meu de trabalho, laboral específico. E o nível um, ele vai dizer que tem ou vai dizer que não tem? Ele vai esconder ou não vai? Será que ele vai ser bem recebido quando ele disser que tem? Alexandre, não vou nem muito longe. Se você for ver, um exemplo, Ah, vou devagar um ah, pouco para epilepsia. ah. Epilepsia, antigamente se achava que a pessoa estava possuída tendo uma crise epiléptica, não era isso? Ainda hoje se pensa assim. Em vários locais que eu atendo, meu Deus, meu filho então tem essa doença, essa epilepsia, nossa. Não, calma, né? Não tem nada a ver. E se existe o preconceito com a epilepsia, que é uma coisa que é consagradamente, não se sabe-se claramente que é um problema, um transtorno neurológico que cursa com crises epilépticas e que não tem nada a ver com estar possuído ou não. Imagina no autismo que esse conhecimento, que essa psicoeducação começou mais tardiamente. Então isso sim acontece, isso sim é uma realidade. Bullying no contexto escolar é uma realidade, mas que lá uma luzinha no fim do túnel existe. Porque a psicoeducação tem acontecido. Então, escolas mais inclusivas é uma realidade? Não é uma realidade, mas tem melhorado? Tem melhorado. Por quê?
1 para 59. Não tem como. Negligenciar isso, não Tem tem. como. A escola, mas a escola tem uma metodologia assim, de certa forma, e ela não ainda promoveu, pois ela vai perder mercadologicamente. O mercado não admite isso, né? 1 para 59 é muito, você não pode abrir mão de 1 para 59 potenciais clientes. Então, até pelo poder econômico mesmo, está se tornando. E, digamos, de uma maneira mais geral, populacional, global, as pessoas têm sido, sim, mais informadas e isso, como tendência, eu vejo como uma coisa que vai melhorar em termos de aceitação, de inclusão e de adaptações. Mas não está longe de ser uma realidade atual. O que eu vi que ajudou bastante foram algumas celebridades, né? Que tiveram mais coragem de autoafirmar e reconhecer. E aí, aos poucos, eles foram ajudando, inclusive, aquelas pessoas que estavam ali sufocadas, que foram admitindo e até se aceitando melhor, né? Mas o outro lado é que você não sabe como o outro lado vai se comportar, né? Se vai preconceitualizar a coisa ou não. Entendeu? Quando você perguntou da realidade da criança, eu falei da questão do bullying e tal, em relação ao adulto. Toda vez que você, né, nós atendemos um paciente, existe o sigilo médico, né? Isso diz assim, ele pode perguntar, eu tenho que avisar o meu chefe, eu tenho que avisar o meu local de trabalho? Aí a minha resposta você não é obrigado, né? Existe um sigilo médico, você recebeu um diagnóstico, aí você fala para quem você quiser, direito seu. Mas talvez o simples fato de se receber um diagnóstico, se bem explicado, se tiver um chefe legal, uma pessoa, uma instituição preocupada, talvez algumas adaptações sejam possíveis e talvez alguns esclarecimentos em determinadas reações sejam possíveis para, por exemplo, evitar que aquela pessoa seja despedida por ser encarada como rude, por exemplo, né? Porque respondeu muito direto ao ponto ou porque foi desafiada a construir relações e na verdade ela não tinha tanto interesse. Talvez isso o ajude a construir um ambiente mais legal e que até proteja ela no emprego. Então acho que é importante sim receber diagnóstico e conscientizar o local, que pode ser a escola, pode ser o ambiente de trabalho. Até às vezes para tirar um pouco do demasking, né? Do próprio colaborador, para ele poder trabalhar até mais em paz de espírito, né? Sem estar com aquela pressão de estar botando a máscara o tempo todo, né? Acho que isso aí é um ponto que realmente. É porque nós falamos de tudo, mas eu já estou meio que me antecipando ao que eu acho que vai vir pela frente. Que talvez a nova abordagem vai quando aparecer uma leva nova, que eu acho, né? Que esse novo grupo vai precisar de uma socialização assim mais intensa para que eles possam se libertar do ponto de vista de dizer, não, eu tenho um problema, eu preciso ser compreendido. Porque se eu não for compreendido, eu vou ter que viver dentro da máscara a vida toda. Entendeu? E aí, isso no ambiente de trabalho é importante também. Tanto para relações mais claras e limpas entre a equipe toda, né? Que eu acho que deve ter os atritos evitáveis que você falou, né? E seria mais fácil, né? Com certeza, Alexandre. E aí, aproveitando que nosso papo aqui foi, eu acho assim, excelente. Assim, acho que eu nem esperava que a gente ia chegar nesse transcorrer tão, digamos, a gente expandiu mais do que era o simples, o claro e o esperado, né? E assim, isso tudo depende de quê? Da ciência que você pratica, das pesquisas que você fez, dos estudos que você fez, da especialidade que você tem. Eu queria que tu pudesse deixar um recado para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, que é da área da saúde, que é médico recém-formado, ou que está fazendo a residência, às vezes está em dúvida sobre que rumo tomar na carreira, e você é uma pessoa que tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, qual a mensagem que tu deixa para o novo médico ou estudante? Você fala em termos de que, Alexandre, de Qual o escolher? conselho que tu dá sobre a tua especialidade, mais ou menos? Eu acho assim, se há uma dúvida do estudante da graduação, será que eu vou seguir a neurologia, a neuropediatria? Eu acho que isso vale até para qual especialidade você vai escolher. O primeiro passo é acompanhar alguém ou conversar bem com alguém, se isso não for possível, acompanhá-lo, para ver como é a rotina, né? Então, por exemplo, a minha rotina na residência médica, né, com uma série de doenças raras e
e aprendizado novo a cada momento é totalmente diferente da minha realidade médica atual de ambulatório de médico especialista, né? Então, acho que o primeiro passo é mira um modelo teu, né? Uma pessoa da especialidade que você almeja seguir, tenta acompanhá-lo ou conversa bem com ele para saber como é a rotina, porque a rotina é diferente do que os livros nos mostram, né? Então, por exemplo, na minha realidade, o carro-chefe é distúrbio de aprendizado, é autismo, é comportamento infantil. Sendo que se você for ler um livro de neuropediatria, os capítulos lá vão falar de erros inatos do metabolismo ou crises epiléticas e tudo. E claro que isso a gente atende, mas não é a rotina. Então, conversa primeiro com quem é da área que você se espelha. E depois decida, porque às vezes a realidade é um pouquinho diferente. Em relação específico à formação acadêmica, ou seja, o que fazer durante a graduação, eu costumo dar esse conselho para muitos dos meus alunos com quem eu tenho mais intimidade, né? Que são pessoas assim, um aluno da iniciação científica, chega lá e diz assim, eu quero falar hoje, mas não é sobre o trabalho não é sobre o artigo não. Você pode me dar uma dica sobre como é que constrói o currículo? Porque eu estou muito preocupado, então tá todo mundo desesperado atrás de trabalho, de relato de caso, e eu não tenho nenhum. A resposta que eu faço para ele é a seguinte, cara, o currículo eu acho sim importante você construir, mas sem desespero. E um currículo mais variado é mais importante do que um currículo volumoso. Então, uma iniciação científica, uma monitoria, um trabalho ou um artigo, tá bom. É muito melhor um de cada do que 10 relatos de caso de pouquíssima relevância científica. Vai ser muito mais valorizado lá na frente. Acho que é isso. E aí eu queria agradecer mesmo, de verdade, esse papo aqui foi fora de série, né? Fora do esperado. A gente achava que ia até certo ponto e passou para mais. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que assiste esse canal e pedir para que nas próximas vezes deixe o like, vai seguindo. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço.